Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Preparados para receberem uma dose de ânimo, instruções para serem aplicadas em vossas famílias, em vossos lares, no seu eu, de posse com o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sendo assim nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos no terceiro módulo falando sobre fé e ciência e trago para o dia de hoje o tema A História do Lar. Uau! Leitura bíblica encontra-se em Gênesis capítulos 1 e 2. A palavra diz: A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher.
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E o versículo destaque na mensagem de hoje encontra-se em Gênesis 1, versículo 1. A palavra diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Graças a Deus. Presta atenção à história do lar. Como vimos na semana passada, a fé e a razão não são opostas. A fé não abandona a razão. Ela é parte essencial de quem somos como criaturas de Deus. Isso é uma bênção e motivo de gratidão. Como criaturas, fazemos parte da história da criação, contada nos primeiros capítulos de Gênesis. Como você leu? O primeiro versículo de Gênesis declara a atividade com a qual Deus se envolveria. No princípio, Deus estava criando os céus e a terra, e tudo que neles há. Os 7 dias da criação contam a história de como o mundo havia se tornado o nosso lar. John Walton, em seu livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, exemplifica justamente isso. Um período de 7 dias não se refere ao tempo gasto na construção dessa casa. Refere-se ao processo pelo qual a casa se tornou um lar, criada para um propósito específico, que estivéssemos onde Deus está e onde Ele poderia se relacionar conosco. Esse sempre foi o plano divino. A banda cristã Hillsong Unit gravou uma música que se chama So Will I. Eu também. Ela canta sobre a história da criação e nos chama a adorarmos a Deus juntamente com ela. Em um trecho da música diz assim: e ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas, vidas das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação, cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza te louva, eu também. E, ao teu falar, há 100 bilhões de seres, vida, das, se formam ao fluir do teu soprar. Se a criação te segue, eu também. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Versículo 31. Ele nos deu o seu melhor. Criou-nos para fazermos parte do seu lar. Ele nos amou primeiro e nos presenteou com o conhecimento da sua história. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. A Ti, ó Deus, somos gratos pela criação e por fazermos parte disso, Pai. E mais ainda pelo lar eterno que teremos ao Teu lado. Muito obrigado pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus parentes queridos e a cada um que está conosco diariamente através das nossas redes sociais, Pai. Muito obrigado por ouvires as nossas súplicas, por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, perturbações mentais, crises existenciais, medo, pânico, depressão, pavor, fazendo radioquimioterapia, lutando contra o câncer, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão nos abrigos, asilos, que perderam seus empregos, que perderam a estrutura familiar, por aqueles que estão em desconformidade com as suas leis, as suas ordenanças, Pai. Perdoa-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, muitíssimo obrigado por fazermos parte da sua linda criação. Em toda a honra, em toda a glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus.